podcast recebendo hoje as meninas da Imuniclin, a querida Ana Selma e Maria Helena. Elas que têm uma trajetória, gente, de 30 anos de pediatria e também 20 anos de vacina. Meninas, é muita imunização, é muita prevenção. Bem-vindas. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o calendário de vacinas do idoso 60+. Vamos lá? Então, é muita novidade, é muita informação, né? A partir dos anos 80, 90, o mundo das vacinas, ele realmente se revolucionou. Cada dia a gente tem uma vacina nova e hoje, especialmente, já foi liberada uma nova vacina, tanto para o idoso quanto para a gestante do vírus sincicial respiratório. Mas por que a gente vai falar, então, né, do calendário vacinal das pessoas com 60 anos mais? A gente sabe que a população está aumentando muito no sentido de longevidade. Estamos vivendo mais, porque a gente tem acesso à saúde, porque a gente tem acesso à alimentação e porque as vacinas contribuíram com isso, né? A gente morria-se muito por epidemias de sarampo, né? De paralisia infantil, a última pandemia de Covid, e as vacinas, elas trouxeram uma qualidade de vida. No último censo de 2022, o que foi observado? Que nos últimos 10 anos, teve um aumento de 57% na população de 60 anos mais. Que bacana. E que em 2030, as pessoas com 60 anos mais vão superar a quantidade de jovens abaixo de 14 anos. Então, a gente tinha uma pirâmide populacional, né, que o IBGE mostra. A pirâmide era assim, em cima, os idosos e a base bem alargada era com criança, ou jovens, o adolescente, o adulto. Na década de 2010, ela já começou a se inverter, ela ficou gordinha. E a gente está se aproximando aí 2030, 2050 de uma inversão. Então nós vamos ter o contrário, né? Vai ser uma pirâmide mais ou menos assim. A base de criança e adolescente e o alargamento em cima vai ser de pessoas com mais de 60 anos. Perfeito. E a importância de se ter um calendário para essa população acima de 60 anos? Então, porque acima de 60 anos, né, ou até um pouco antes disso, começa o processo do envelhecimento, que é da senescência. A senescência é um processo natural, ele é geneticamente determinado, cada pessoa vai iniciar o seu processo em uma época, né? Também interfere nisso a qualidade de vida, o hábito de vida que você tem, sono, alimentação, atividade física. Tudo isso vai influenciar no seu envelhecimento lá na frente. Então, hoje em dia, a gente pede que as pessoas comecem a se cuidar mais cedo, agora já, né? E do mesmo jeito que todo o organismo é alterado, né, que as nossas células, elas vão envelhecendo, e esse processo de reparação não é mais como na juventude, nós vamos ter esse processo acontecendo também com a imunidade da pessoa. Então, as células nossas de defesa não vão ter aquela capacidade mais de reagir para várias doenças. E por isso o calendário vacinal para o idoso vai trazer para ele o quê? Uma certa segurança a mais em saúde, né? São algumas doenças infecto-contagiosas que as vacinas vão estar protegendo o idoso, né? Porque esse processo é como se fosse assim, uma desregulação do nosso sistema. E ele vai acontecer em algum momento da vida, né? Perfeito, doutora Ana. Vamos falar um pouco desse processo de envelhecimento? Ninguém quer envelhecer, né? Mas como que é esse processo? Então, esse processo, né, são essas alterações que vão acontecer ao nível, né, celular mesmo, cada órgão, cada sistema. Então, o intestino fica mais lento, aparecem as doenças pulmonares, né? Tudo por conta dessa desregulação que acontece na reposição de células. As células estão sempre se multiplicando, se regenerando. Na juventude, isso é contínuo, né? E num bom patamar, vamos falar assim. Com o avançar da idade, não, isso vai decrescer. E às vezes até a célula, ela vai ter uma função também abaixo daquilo que ela poderia exercer. Então isso acontece em todo o sistema, em todo o corpo e também no processo da sua defesa celular, né? Que é a defesa contra as doenças, né? Gente, muito interessante, né?
Doutora Maria Helena, vamos falar um pouquinho das vacinas que são indicadas? Sim, hoje nós temos 8 vacinas indicadas pela Sociedade Brasileira de Imunização, o calendário que ela preconiza. Então vamos falar um pouquinho de gripe, né, que todo mundo é importante, todo mundo se vacinar. A gripe é uma doença viral muito contagiosa. E hoje nós temos 2 vacinas disponíveis no calendário para os 60+. Nós temos a vacina quadrivalente, que você tem 2 grupos, tipo A e tipo B, que são 2 cepas do A e 2 cepas do B, por isso que chama quadrivalente. Mas o mais interessante, que eu acho que nós temos que pensar e orientar essas pessoas de 60+, é a vacina Efluelda. Ela foi aprovada no Brasil, se eu não me engano, em 2022. Efluelda é um nome comercial. Efluelda. Um nome comercial é da Sanofi Pasteur, né, Ana? É da Sanofi Pasteur, se eu não me engano. Então, essa Efluelda, qual a diferença dela para a vacina de gripe rotineira que se faz no adulto, na criança, a partir de 6 meses de idade? Ela tem 4 vezes mais antígenos do que a outra. Então, isso faz com que o nosso organismo dos 60+, responda melhor à vacinação contra a gripe, à proteção contra a gripe. E essa vacina está disponível na Está Imuniclinic? disponível na rede privada de vacinação. Na nossa clínica está disponível. Perfeito. Então, ela é uma vacina direcionada para essa população, né, de 60 anos mais. Eu tenho a vacina de gripe comum, que todos podem tomar, até a população de 60+ pode, mas a gente tem essa vacina que é direcionada, porque ela vai ativar mais a sua imunidade, porque ela tem esse potencial, né, de 4 vezes mais estimular a sua imunidade contra a gripe. Então a resposta é melhor. Muito interessante. E as outras vacinas? Covid, hepatite? Nós vamos falar, nós temos as vacinas, outra principal também é para evitar a pneumonia, as complicações da gripe que pode levar à pneumonia. Nós temos as doenças, a gente chama de doença pulmonar invasiva. O que é doença pulmonar invasiva? É quando o indivíduo tem uma complicação pulmonar ou a nível de meningite, e também quando a infecção está no sangue, que as pessoas entendem, que a gente chama de bacteremia. Então nós temos algumas vacinas hoje preconizadas, disponíveis no mercado para evitar e indicada para o idoso. Nós temos a pneumo 13 valente ou 15 valente e a pneumocócica polissacarídica, que a gente chama de 23 valente. Então essas vacinas, o esquema no idoso é você fazer, quando inicia a imunização, a 13 ou a 15. E após 6 meses fazer a pneumo 23. E nós temos agora, mais recente aprovada, a pneumo 20, que deve entrar no mercado no Brasil agora, vai estar disponível. Até o final do ano, em dezembro. Até o final do ano a gente vai estar disponível, provavelmente, é a 20 valente. Então, a partir do momento que essa vacina for comercializada, nós não vamos precisar de fazer a pneumo 23 hoje, que é uma vacina um pouco diferente da que é preconizada hoje, da pneumo 20, ela é pouco diferente das conjugadas que a gente chama. Então, a partir do momento que ela estiver disponível, o idoso vai vacinar 13 a 15 com a pneumo 23 ou a pneumo 20 apenas, não sendo necessário fazer a pneumo 23. A chegada da pneumo 20, ela engloba todos esses que estão na 13, na 15 e na 23, tirando, né, 3 que não são presentes na de 20, mas o que facilita? Ela vai ser uma vacina só. Eu não preciso fazer o esquema sequenciado, vacinar 13, 15 e 23. Isso. E daí 5 anos fazer de novo 23 valente, que esse é a recomendação atual. Essa vacina pneumo 20 chegando, ela substitui tudo isso. Então, com uma vacina, né, você consegue fazer a proteção, né, até melhor, né, do que com essas que a gente tem atual. Então, vai ser uma espera, né, que a gente uma expectativa muito grande, porque é uma nova vacina trazendo mais benefícios, né, e com uma dose. Doutora Maria Helena, vacina para herpes zoster, todo mundo fica apavorado com isso, fala que é cobreiro, é uma sensação terrível. Existe essa vacina? Existe. O que é a doença herpes zoster? É uma doença que dá lesões em pele, tá? E hoje, graças a Deus, que existe uma vacina para prevenir. Porque o problema do herpes zoster, na maioria das vezes, não são as lesões de pele, é a complicação, que é a neurite pós-herpética,
que é a neuralgia pós-herpética. O que é a neuralgia pós-herpética? É uma dor persistente. Então, isso interfere na qualidade de vida do idoso, né? Se ele ficar sempre com dor, Dói isso muito, vai ter, né? e dói muito. Eu já tive herpes zoster, dói muito. Então é isso, é uma doença. Só que ela é? Por que ela aparece no idoso? Primeiro porque a imunidade cai nessa idade. E você tem o vírus da varicela zoster latente no organismo. Então, pelo fato do idoso cair, a imunidade ser baixa nessa faixa etária, você reativa o vírus da varicela zoster e aparece Então, o herpes zoster. Aparece mais no idoso. No idoso. Geralmente, o percentual maior de doenças é acima de 50 anos. Tá? E é uma vacina bem tranquila. No passado, a gente teve uma outra vacina que não era inativada. Era um vírus vivo atenuado. Esta agora, ela vem com o vírus inativado. Então é uma vacina bastante segura. Quem já teve o herpes zoster pode se vacinar, porque vai prevenir episódios futuros, porque ele pode recorrer. Né? Entendeu? E é uma vacina muito segura e são feitas em 2 doses, São né? feitas em 2 doses. Você toma uma dose, 2 meses depois você tem a segunda dose. Você tem uma ideia uma pessoa, entre 3 pessoas, você vai ter herpes zoster ao longo da vida de alguma forma. De uma pessoa a cada 3 pessoas vai ter herpes zoster da vida. E é para ser tomada anualmente? Não. É uma dose. É uma só. Você vai tomar 2 doses na vida. Você faz a primeira dose e depois o reforço e acabou. E a proteção desta vacina, que é mais atual, ela tem uma eficácia muito melhor do que a vacina antiga que já houve no mercado, né? Então, essa daqui, a proteção é muito melhor. Acima de 90% de proteção contra o herpes zoster, essa vacina nova é inativada. E vamos lá, tríplice bacteriana adulto. Então, a tríplice bacteriana adulto pressupõe que você venha... O que é a tríplice bacteriana? Tétano, difteria e coqueluche. Pressupõe que você esteja com seu calendário em dia. Você toma a DT, que é difteria e tétano, a cada 10 anos, né? Então, a DTPA, que a gente chama, que é tétano, difteria e coqueluche adulto, ela é recomendada uma dose a cada 10 anos, desde que você esteja em dia com a vacinação de tétano e difteria. E ela vem, né? Ela não está disponível no público, é só no privado. No público, ela está para gestante. Por quê? Por conta da coqueluche. Então, a coqueluche, ela é uma doença que atinge mais a faixa etária de criança, né? Principalmente as crianças no primeiro ano de vida, e vai acometer o idoso, né? Então, a coqueluche também, a imunidade do idoso fica sem essa proteção. Então, é bem interessante que avós que tenham bebês, né, os netinhos, para proteção deles e também até para proteção das crianças pequenas que vivem ao redor deles. Então, a princípio, é uma vacina que você vai usar a cada 10 anos, né? Um reforço a cada 10 anos, né? E a VSR, vírus sincicial respiratório? Então, essa é uma novidade, né? Do ano passado para cá. A gente tem 2 tipos de vacina. Uma já estava disponível, que é o VRS para o idoso, né? Acima de 60 anos. Hoje, acabou de chegar a outra formulação, que é para o idoso e para a gestante, que é a proteção contra quem? Contra o vírus sincicial respiratório, causador ali das bronquiolites nos bebezinhos, mas no idoso ele vai fazer uma doença do trato respiratório inferior, causado pelo vírus sincicial respiratório. Então, junta tudo, né? Junta vírus sincicial respiratório, junta vírus da influenza e junta vírus de pneumonia, o idoso ele fica desprotegido nessa parte pulmonar, né? Então, é uma vacina nova, né? Também é uma vacina inativada, muito segura, todos podem receber e é uma proteção maior para a parte pulmonar, né? Porque o idoso ele adoece muito da parte do pulmão. E eu não sei se vocês têm percebido, parece que ultimamente tem tido mais casos de pneumonia, né? Parece que cresceu. Esse ano procede. Esse ano foi um ano atípico. O ano passado a gente teve um ano da otite. Esse ano todo mundo fazia otite e sinusite. Esse ano a gente, assim, tá vendo pneumonia atípica, que a gente chama, que a pessoa nem faz febre, né?
E isso realmente está acontecendo, né? Vamos falar, é uma sazonalidade, né? Tem ano que você adoece mais de uma coisa e esse ano é o ano da pneumonia. Mas o que acontece também com a entrada de uma vacina no calendário, você também acaba selecionando outros tipos que não estavam circulando. Então, por exemplo, quando entrou a pneumo 10 no calendário, aí o que acontece? Nós temos a pneumo 13 e pneumo 15 e já está vindo a 20. Por que isso? Porque o número de casos de pneumonia que está acontecendo, principalmente nas crianças, é de sorogrupo que não está contido na 10. Então, por isso que as crianças falam assim, por que hoje as crianças tomam vacina de pneumonia e continua tendo caso de pneumonia? Porque você tem esse lado quando você inicia no calendário uma vacinação em massa, entendeu? Então, tem esse particular. Muito bom. Febre amarela, hepatite B, vamos falar? Hepatite B, a gente imagina que todas as pessoas, né, a partir da década de 80 que nasceram, elas estejam imunizadas, porque é uma vacina rotineira mesmo, até no sistema público. Mas se há um idoso que não tomou essa vacina, ele pode tomar sem nenhum problema. E febre amarela, nós tivemos um pico, acho que foi 2017, 2018, em que a gente teve até na nossa cidade um surto, né, maior de febre amarela. Ela está rotineiramente no calendário vacinal das crianças, do adolescente, do adulto. No idoso, a preocupação mesmo é que se houver um surto, né, porque ela é uma vacina de vírus vivo, atenuado, então realmente eu tenho que estar com uma imunidade, né, em dia, vamos falar assim, uma boa imunidade. Então, especialmente o idoso, ele pode tomar desde que ele seja bem avaliado pelo médico dele. Então, é o idoso que está saudável, né, os exames estão em dia e houver um surto, ele pode estar tomando a vacina também, né? Porque se recomenda a vacina de febre amarela durante a vida, 2 doses. Então, se ele fez uma dose e está bem clinicamente e o médico recomenda, pode se fazer. Ok, hepatite B e Covid também. Hepatite B a gente falou, Covid ela não está disponível, né, no serviço privado, mas ainda é uma recomendação, né, do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, para pessoas acima de 60 anos de idade, que tenham comorbidade, que vivem institucionalizado em longa permanência, que a gente chama, né? Os cuidadores deles também é uma vacina, mas aí ela está disponível a nível de SUS. O sistema privado a gente não comercializa, né, essa vacina, mas ela também está no calendário do idoso. Muito bom. Meninas, vacinas em situações especiais. Em situação especial, só para a gente, né, dizer que existe, que você pode tomar. Eu vou viajar para uma região que tem muita meningite, que é a Ásia. Então, existe a vacina de meningite, a ACWY, que pode ser aplicada, devidamente avaliada, né? Então, assim, são vacinas que, num momento especial, que eu vou viajar ou que há um surto, então seriam as meningites e hepatite A. Hepatite A também existe vacina para isso, né? E se o idoso não tomou e ele estiver, né, exposto, é uma vacina também que pode ser avaliada. Uma perguntinha minha, para quem vai para fora do país, né? Existem vacinas específicas para apresentar lá fora essa carteirinha? Existe. Sempre que você for viajar, você deve saber para que país você vai e quais as vacinas recomendadas. E tem país que ele quer o seu cartão vacinal. E tem país que ainda quer o seu certificado de febre amarela. Que aí, através do seu cartão de vacina, você entra no site do governo e consegue tirar essa certificação para você poder viajar. Então, é um lembrete importante, né? Quem viaja tem que estar em dia com seu cartão de vacina. Vai ser barrado, eu falo que hoje é um documento, né? E se você for ver ao longo dos anos, o tanto de vacina que foi sendo disponibilizada, né? A gente tem que guardar esse cartão de vacina para saber o que eu já tomei e aquilo que eu ainda preciso tomar. Porque quando eu perco o cartão de vacina, o que acontece? A gente começa do zero. Você tem que revacinar tudo. Se você não prova que você vacinou, você recomeça um cartão vacinal, né? E aí é muita vacina hoje em dia. Vacina. Então tem que guardar mesmo o cartão de vacina. É um documento necessário que tem que ser guardado com muito carinho. Meninas, muito bom esse bate-papo. Vamos às orientações finais para a população acima de 60 anos? Eu acho assim, que o principal é deixar que a gente já tem que começar a se cuidar já. Com 20, com 30, com 40, né?
e acima dos 60 mais ainda. Então a qualidade do sono, né? Você tem que rever como tá isso é muito importante. O sono ele é reparador, né? O seu hábito alimentar, né? Hoje em dia a disponibilidade de alimento ela é muito fácil. Então tá muito difícil da gente recusar as guloseimas, né? Mas a alimentação é um ponto importante que a gente coloca. A atividade, a gente tem que se mover, né? Porque a imobilidade, ela vai trazer esse sedentarismo, ele é muito ruim, tanto para sua função respiratória, a locomoção. Então, cuidar disso já faz parte. A parte social, né? A gente tem que ter contato social, a gente tem que ter família, o idoso tem que ser bem olhado, bem cuidado. E no final disso tudo, né, junto com isso tudo, ter esse cartão de vacina em dia e estar sempre atualizando, porque tem muita coisa nova chegando, e isso vai dar o quê? Qualidade de vida para quem quer chegar a 100 anos, mas com qualidade. Então, uma longevidade com qualidade de vida sem dependência. Fora isso, que a gente tem que pensar que, assim, como cidadão, a gente tem que se cuidar, porque se nós vamos ser a população do futuro, 70, 80, isso tem custo econômico para o país. Então, a gente se manter ativo e de alguma forma ainda conseguir produzir alguma coisa, uma produtividade, é muito interessante para o país. E as vacinas, elas vêm como isso, como prevenção em saúde. Com certeza. E eu vou dar uma dica aqui, que se quem não assistiu, eu vou dar uma dica de um documentário, chama Blue Zones. Zonas Azuis. Blue Zones. Blue Zones. É um autor, ele é escritor, ele é pesquisador, jornalista. Então ele pesquisou durante muito tempo, viajando, por que certas cidades tinham tantos centenários. Então ele viajou, pesquisou e fala isso que a doutora Ana Selma falou, sobre qualidade de vida, sobre alimentação, sobre atividade, de se manter ativo, de se manter no meio social. Então não deixe de assistir. Chama Blue Zones ou As 5 Zonas Azuis. Esse documentário deve estar disponível no canal na Netflix. Na Netflix? Está disponível na Netflix. Vale a pena. Se eu não me engano, acho que é o Japão, tem uma localidade. Eu até anotei. Você tem cidades, uma cidade da Grécia, Itália, Japão, Estados Unidos e Costa Rica. Ele cita, chega aos 100 anos. Aos 100 anos e saudáveis. É muito interessante. Para você ter uma ideia, é tão interessante que eu quero assistir de novo. 112. Então, ele viajou por essas cidades e cita essa cidade. Cada cidade tem uma característica. E o que tem de característica em cada comum, cidade, né? São as zonas azuis, onde as pessoas vivem longevas, mas com saúde. Dica de ouro demais. Adorei. Mais alguma consideração? E a gente espera então que vocês, né, procurem a clínica, tirem a dúvida de vocês. A Imuniclin, ela sempre está disponível. A avaliação do cartão vacinal de qualquer pessoa, desde a infância até o idoso, ela é gratuita, né? Porque a gente realmente sempre tem esse desejo de cuidar da saúde do outro. E aí estamos disponíveis e esperamos a visita de vocês. Bacana. Lembrando que quem está assistindo esse podcast, as meninas são apresentadoras do programa aqui. Sigam também no Instagram delas. E breve, muito mais dicas. Elas vão voltar esse podcast, se Deus quiser. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Foi fantástico. E até o próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima.